Boa noite, eu sou o Guilherme, sou filho do Nadim, como o Marcão falou, sou da igreja de Mogi das Cruzes. Eu era da de Ermelino, mas hoje eu sou pastor auxiliar do meu irmão Vinícius, pastor Vinícius Fernandes, numa comunidade lá em Mogi das Cruzes. Nós temos 9 anos de idade de igreja e grandes coisas tem feito o Senhor em nós e através de nós, exatamente como aqui, e nós temos aprendido tanto, tenho conversado tanto com o Marcão, algumas coisas que já queimam no coração do Marcão há um bom tempo, tem chegado até nós e tem queimado nosso coração. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, já que eu estou na igreja do pastor Marcos, vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcão pediu para eu contar um pouco, né, Marcão? De algumas coisas lá. Eu vou falando no decorrer da palavra. Eu nunca ministrei aqui, mas eu já estou me sentindo muito em casa, viu, meus irmãos? Marcos capítulo 8, versículo 22. Essa, assim, particularmente, essa é a cura que eu mais gosto. Eu não sei porquê. De todos os milagres de Jesus, eu gosto muito dessa passagem. Marcos capítulo 8, versículo 22. Fala assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, e se você anota, se você marca, você pode anotar essa pergunta: o que você está vendo? Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim, o que você está vendo? Ele levantou os olhos e disse, eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi completamente restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Amém, meus irmãos? O que você está vendo é o que eu queria compartilhar com vocês. O Marcão viu compartilhando, vou mudar um pouquinho, o que eu compartilhei na conferência que nós tivemos em Mogi das Cruzes. E quero compartilhar com vocês o que você está vendo. Você sabia que na palavra de Deus o Senhor sempre faz essa pergunta? Ele fez essa pergunta para Abraão. Abraão, olha para o céu e me fala, o que você está vendo? Ele fez essa pergunta para Ezequiel. Ezequiel, o que você está vendo? Ele fez essa pergunta a um jovem chamado Jeremias. Depois de Jeremias, cheio de dúvidas no seu coração por causa da sua juventude, ele olha para Jeremias e pergunta, Jeremias, o que você está vendo? Os discípulos de Jesus diziam assim, como deixaremos de falar aquilo que os nossos ouvidos ouviram e os nossos olhos viram? Mas eu gosto mais ainda de Apocalipse capítulo 1:16, que o Senhor vai mais além. Ele fala, pegue um papel e escreva tudo o que você irá ver. Amém? Essa noite o Senhor quer te mostrar algo. Essa noite o Senhor quer te dar uma visão. E talvez você vai ter até que escrever num papel. Talvez você, assim como eu, vai colar na sua geladeira uma visão que o Senhor vai te dar. Talvez isso vai marcar o seu coração, porque visão é uma imagem do futuro que me gera paixão, né? A visão da comunidade da graça, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Sabe uma coisa muito interessante sobre visão? Que você não tem uma visão. A visão que tem você. Você não possui uma visão.
a visão acaba possuindo você. Sabe como eu fui parar lá em Mogi das Cruzes, meus irmãos? Se eu pudesse assim, Guilherme, quem você era? Eu falo sempre, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja. Quando eu tinha 15 anos, eu era de uma célula lá em São Paulo. Meu pai mora em Mogi. Então eu ficava sexta, sábado e domingo na casa dos meus tios ou dos meus amigos para estar no G100, no sábado, nos encontrões. E aí no domingo meu pai também vinha para a igreja. Mas teve uma vez que o encontrão, que vocês têm, conhecido como MAG, né? A gente fala encontrão lá. Não sei se vocês falam encontrão aqui também, ou MAG? MAG, né? Lá é MAG e encontrão. Eu aprontei no meio do encontro, assim, legal, assim, aprontei. E no meio do encontro, o Ricardo olhou para mim, eu estava lá na arquibancada e ele viu eu aprontando. O Ricardo é o pastor de jovens. E no domingo o Ricardo me caguetou pro meu pai. O meu pai disse para mim que eu não tinha maturidade para ficar sozinho em São Paulo. Então ele me mandou para a célula do meu irmão Vinícius, lá em Mogi. Meu irmão tinha aberto uma célula lá em Mogi, que no princípio tinha 5 pessoas. O meu irmão, as duas filhas da mulher que trabalha lá na nossa casa, 23 anos, e mais 2 pessoas. E eram só jovens, né? Todos tinham 22, 23, eu tinha 15 anos, mas meu pai falou, você não tem maturidade, você vai ficar aqui na célula do Vinícius. Em 2009, eu cheguei naquela célula, não tinha nenhum amigo, aí chegou um jovem de 14 anos, eu tinha 15, ele tinha 14, o meu irmão falou, você vai colar nesse cara. É lógico que em 2009 eu lembro que o meu relacionamento com Deus começou a ficar algo poderosíssimo, algo que quero confessar até para vocês, eu tenho muita saudade daquele tempo. Eu chegava da escola e entrava no meu quarto, o Cirilo tinha acabado de lançar a música Jesus Eu Te Amo e Cetro de Justiça. Eu ficava a tarde inteira, das 2 horas até 8 horas da noite, orando, ouvindo a mesma música. E a música A Presença da Glória, que para mim é a melhor música do Cirilo. Novamente estou aqui. E apertava lá, novamente estou... E ficava lá a tarde inteira. E meu irmão falou para mim, você vai cuidar de uma pessoa. Cara, eu fui tomado pela visão. Eu tinha muito, inclusive durante um tempo na imaturidade, né, eu tinha até uma amargura com o Ricardo, que tinha sido um cagueta, mas que favor de Deus ele fez para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, eu fui tomado pela visão, eu amo célula, eu suspeito a dizer que não há ninguém nessa terra mais apaixonado por célula do que eu. Eu espero que você fale assim, não, eu sou mais do que você. Mas eu sou apaixonado por célula. Em 2009, dia 25 de junho, dia da morte do Michael Jackson, eu fiz o meu primeiro G100. Não como líder ainda, mas como auxiliar. Ficou bem marcante a data, né? Porque foi algo, eu fiz o meu primeiro G100, estava tão nervoso, que eu fiz um G100 inteiro em 4 minutos. Você consegue imaginar? Você sai da sua casa, vai para um G100, para o G100 acabar em 4 minutos? O meu irmão olhou para mim e falou, acabou? Eu falei, acabei. Mas o meu irmão confiou em mim e eu fui avançando. Eu fiquei apaixonado, eu fui tomado por uma visão mesmo. Eu já lá em Mogi das Cruzes, sem contar as células que vieram da minha liderança, eu já abri mais do que 60 GS. Eu já abri uns 55 G100s. Eu sou apaixonado por isso. Isso toma o meu coração. A nossa igreja é uma igreja que todos os mais velhos que estão lá são pais dos jovens que chegaram lá. Nossa igreja é uma igreja de 90% de jovens, 10% de velhos.
Então eu, graças ao meu irmão, aos meus pais, aos meus pastores e líderes, eu fui tomado por essa visão. Aconteceram várias coisas, meus irmãos. Em 2016, eu cheguei num bairro, fui abrir uma célula. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque quando Deus te dá uma visão, você fica cego. É engraçado que quando Deus te dá uma visão, você fica cego para outras coisas. Eu cheguei lá num bairro chamado Butujuru. Eu cheguei e fiz a primeira célula no sábado, assim, de fevereiro, com 6 pessoas. Que no final dessa célula, 4 dessas pessoas falaram assim para mim: não quero ficar nessa célula não. Eu falei para eles assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem me falado que o que vai acontecer nessa célula aqui vai ser um avivamento. Ou você surfa, ou você vai morrer afogado. Eu falei, Deus não precisa de você para o que vai acontecer aqui, Ele não precisa de mim, mas Ele quer nos tornar participantes. Co-participantes do reino. Eu falei, e no final do ano, a nossa célula aqui de 6 pessoas terá aqui 100 pessoas aqui nessa célula. Porque Deus mostrou para mim, eu nunca, falta-me um pouco mais dessa ousadia, mas naquele dia eu fui muito ousado. Daqueles 6, 4 realmente foram embora da célula. Mas dia 28 de novembro, fizemos os últimos encontros daquela célula com 139 pessoas. Não mais em uma célula, né? Multipliquei. Pai dos jovens foram para a igreja. Então, eu gosto de falar isso porque quando você é tomado por uma visão, mesmo que pareça impossível, você fica cego para algumas coisas. Quando você é tomado por uma visão, muitas vezes quando você se sente frustrado, na verdade você está só no processo de Deus. Antes de casar com a minha esposa, um mês antes. Isso aí, foi um mês antes, gorda? Acho que foi em janeiro. Janeiro de 2000 e... Casamos ano passado. Exatamente. Janeiro de 2022. Eu sempre confundo 21 e 22. Janeiro de 2022. Eu queria abrir um GE lá em Guararema. Porque para mim, abrir um GE é muito fácil. Eu vou me juntar com alguns amigos para falar do meu melhor amigo. É isso que eu entendo de G100, de célula. Eu vou me juntar com alguns amigos para falar do meu melhor amigo. Para mim é fácil. Eu queria abrir um GE lá em Guararema antes de casar. E eu perguntei lá na igreja assim, alguém conhece alguém que tem alguma casa lá? Aí uma menina levantou, e essa menina era da minha célula. Na minha célula de casais, hoje ela falou, eu tenho, o meu padrasto mora lá com a minha mãe, lá em Guararema. Aí eu falei, beleza, você conhece pessoas lá em Guararema? Ela falou, eu conheço vários, conheço todo mundo. Eu falei, demorou, então faz o seguinte, chama eles, fala que nós vamos comer uma esfirra e vamos lá fazer um GE e vamos lá. A gente chegou lá, o problema da casa é que a casa era realmente afastada de tudo, de tudo. E foi eu, a minha esposa, a menina que já era da minha célula, 2 amigos que eu levei para me acompanhar e mais uma pessoa. Então, vamos dizer assim, não foi como eu esperava. Mas estamos aqui, vamos falar do nosso melhor amigo. Conversamos e tudo mais, presta atenção nisso, meus irmãos. De tudo que já me aconteceu, é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Nós conversamos, aí fizemos o G100 sem luz, no escuro, no fundo da casa, era um sítio. No final eu comprei umas esfirras e perguntei para aquela menina, seu padrasto e sua mãe estão aí dentro da sua casa? Eles estão. Chama eles para comer esfirra com a gente.
Aí ela falou assim, não, eles não querem não, já jantaram. Mas na verdade, não era isso. Na verdade é a orfandade de filhos que não sentem prazer em estar junto com seus pais. Na verdade a orfandade de filhos que não têm, que não se interessam em sentar e comer com seus pais. Sabe o irmão mais velho do filho pródigo? O filho pródigo mais velho? Ele diz o quê? Você nunca me deu um bode, não é nem cordeiro, é um bode. Você nunca me deu um bode para comer com os meus amigos, porque eu não quero comer com você, eu quero comer com os meus amigos. Nós, por sermos uma igreja lá em Mogi, ao contrário mais ou menos de todas as igrejas, de jovens, o que eu mais falo para eles, e a ficha de alguns tem caído, mas as fichas de alguns não têm caído, é que assim, todas as pizzarias em volta da nossa igreja, elas se tornam prósperas por causa da nossa igreja. Porque acabam o culto, os jovens vão tudo para lá para comer. Eu não sei se aqui é assim, mas lá em Ermelino também. O dono da pizzaria lá ficou rico, ele abriu 4 pizzarias na mesma rua. Não estou brincando. E todo domingo está lotado. E isso é muito da hora, isso é muito legal, porque é a comunhão dos amigos. Mas eu pergunto para eles lá de Mogi, que tal você passar na pizzaria, pegar uma pizza e ir comer com seus pais? Para que a igreja não seja um lugar de fuga. Para que a igreja não seja um lugar de fuga da sua casa. Então, aí ela falou, não, eles não querem não. Eu falei, tá bom, vou lá entrar e vou convidar eles. Vocês querem comer algumas esfirras? Queremos. Eles queriam. E eles comeram. Normal. Passou um tempo, eu não consegui fazer mais nenhum GE lá. Chegou meu casamento, abri uma célula de casados, então eu não consegui. E me senti o quê? Meio frustrado. Né? Porque no reino de Deus a gente muitas vezes se sente frustrado. E não tem problema não. Passado algum tempo, nós compartilhamos sobre orfandade, sobre filiação durante 3 anos lá na nossa igreja, intensamente, e falamos disso muitas vezes. Eu, particularmente, falo muito disso, sobre paternidade e orfandade. Eu tenho um supervisor de células, que ele não conhecia o seu pai. Ele nem sabia quem era o seu pai. A sua mãe nunca falou. Por causa de uma amargura, a mãe nunca falou. E ele foi lá na minha casa uma vez, já estava casado. Ele foi lá na minha casa e ele começou a abrir o coração dele sobre o que a falta desse relacionamento com o pai causou na vida dele em relação a todos os relacionamentos, inclusive comigo e ele. Ele fala, cara, eu nunca consigo ser profundo com você. Parece que existe uma barreira. Porque para mim é isso, meus irmãos. Estava falando com o Marcão. Todos os nossos relacionamentos serão consequências, subprodutos do nosso relacionamento lógico, com o nosso Pai Celestial, e depois do nosso Pai Celestial com o nosso Pai natural. Seu casamento está totalmente vinculado, como você vai se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, da maneira como você se relaciona com o seu pai. E eu não sou machista, entendo muito a importância da mãe, demais, mas na minha opinião, principalmente do pai. Por quê? Porque Deus é pai, Deus não é mãe. Deus é pai. Então se Satanás deturpa a imagem de pai na sua vida, ele vai deturpar a imagem de quem na sua vida? De Deus. Então é essa luta constante. E ele abriu o coração, falou dessas questões. Meus irmãos, isso foi na segunda-feira. Eu falei assim, então, acabando o culto domingo, eu e você vamos lá na casa do seu antigo padrasto, porque ele não conhecia o seu pai, mas o seu antigo padrasto ele conhecia. E estava brigado com o seu antigo padrasto e não falava com ele há 5 anos. Eu falei, acabando o culto de manhã, nós vamos lá falar com ele. Meus irmãos, na mesma semana, o João, supervisor, me ligou e falou assim, Gui, eu acho que eu descobri quem é meu pai. Aí eu falei, quem? Ele. É o padrasto da fulana.
O mesmo cara que eu tinha feito GE lá na casa dele, lá em Guararema. Vocês acreditam, meus irmãos? Aí ele falou assim, cara, eu tô com muita vontade de ir lá. Mas ele falou, mas eu tô com medo de como que vai ser a reação dele. Nunca falei com ele, nunca vi ele. Falei, você vai lá para esperar alguma coisa ou para entregar? Ele falou, eu quero lá entregar. Falei, então não tem medo. Como que ele vai agir? Não tem medo. Mas lógico que eu falei disso aqui com ele, mas nos bastidores, eu procurei a menina, falei, ó, fala com o seu padrasto, se ele pode aceitar, tal, nós queremos ir lá, tal. Meus irmãos, o que foi aquele domingo? Chegamos domingo no culto, a minha cunhada Ariana, pastora, mulher do meu irmão, disse, eu quero compartilhar com vocês como Deus tem curado o meu relacionamento de paternidade com a minha mãe e com meu pai. E começou. Vocês já leram aqui o livro Paternidade Bem Resolvida? Quando eu li o livro Paternidade Bem Resolvida, eu falei assim, pô, eu sou filho do Nadinho, cara. Minha paternidade é bem resolvida. Meus irmãos do céu. Nós precisamos tratar a nossa orfandade. E aí, foi maravilhoso. Aí saímos da igreja, passou na casa do seu padrasto, eu falei, não, entra lá, eu vou ficar aqui fora esperando. Já voltou tudo destruído. Já falou, meu Deus do céu, que maravilha. Falei, agora vamos lá no seu pai. Chegamos lá, fomos até Guararema, foi ele sentado atrás, eu no banco de passageiro e o primo dele, que é um líder de célula da supervisão dele, dirigindo. E nós fomos. Quando paramos assim, ó, paramos na frente do portão, o primo dele pôs as mãos assim, ó, no volante, assim, começou a orar. Aí eu estava sentado no banco passageiro, né? Ele levantou, ele saiu do carro e tocou a campainha. Aí eu olhei assim, aí eu perguntei para ele assim, o que você está fazendo, cara? Ele falou, tô orando. Eu falei, mas você está orando para quê? Tô orando para dar certo. Eu falei, não, isso daí você não precisa orar não, cara, já deu certo, levanta daí, vamos lá ver, você vai perder isso? Tá ficando doido? Aí eu falei, João, você quer que eu faça o meio de campo aqui? Eu faço. Aí ele falou, não precisa não. Aí quando o homem saiu da casa dele, isso já tinha passado uns 7 meses, meus irmãos, não, até mais, tinha passado uns 8 meses daquele dia das esfirras. Quando ele saiu, meus irmãos, vocês não têm noção como eu sou tímido, mas às vezes o Espírito Santo vem sobre mim e parece que eu sou o cara mais descolado da terra. Quando ele saiu de casa, eu falei assim, e aí, meu chapa, você lembra de mim? Sabe o que ele disse? Lógico que eu lembro, você é o garoto das esfirras. Vocês estão vendo, meus irmãos? Aqueles dois começaram a conversar, ele mora num sítio, eles começaram a subir assim, ó, subir uma montanha e conversar. E eu e o primo dele olhava e falava, aí cara, isso daí é melhor que qualquer culto, mano. Esse é o culto mais lindo que eu já vi na vida. Parecia Abraão e Isaac subir na montanha. Sabe por quê? Porque filhos vão chegar aonde servos jamais vão pisar. A palavra de Deus fala que Abraão chega e fala assim para os seus servos, quando ele está subindo em Gênesis 21. Fiquem agora aqui, porque a partir daqui, só eu e Isaac subiremos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, o melhor servo não subirá a lugares onde o pior filho alcança. Amém, meus irmãos? Então, quando você é tomado por uma visão, coisas incríveis acontecem na sua vida. Mas a visão você perde. Como assim? Nós temos, naturalmente falando, os cegos de nascença, mas nós temos também os cegos que perderam a visão. E aqui a palavra de Deus fala ou não fala se aquele homem perdeu a visão? Para mim fala. Porque quando Jesus pergunta para ele assim, ó, o que você está vendo? Ele falou o quê? Eu vejo homens que se parecem com árvores. Ou seja, ele sabia discernir muito bem o que era uma árvore e o que era homens. Ou seja, aquele homem, por algum motivo, ele perdeu a visão.
por algum motivo e algumas coisas nos tiram a visão. Mágoa, culpa, vergonha, frustrações nos tiram a visão do que é igreja, nos tiram a visão do que é o reino de Deus, nos tiram a visão de quem é Jesus. É tão fácil perder a visão, meus irmãos. Naquela época, por não haver uma higiene, feridas nos olhos vinham moscas que causavam infecção. E você sabe que Beuzebu, é isso, né? Beuzebu significa o Deus das moscas. Acabam causando uma infecção naquela época e as pessoas iam perdendo a visão de pouco em pouco. Então algumas coisas tiram a visão. Mas na minha opinião, como diz Chris Volanton no livro Revolução Moral, nada tira mais a visão do que a orfandade. Nada tira mais a visão. Por isso que quando dois órfãos que por exemplo, estão até na igreja, mas ainda não foram curados na sua orfandade, quando eles começam a namorar, dois jovens, por exemplo, eles não conseguem viver em santidade. Porque eles não conseguem ter uma visão do que aquele momento de separação vai trazer lá na frente. Homens que não têm visão, eles vivem de imediatismo, eles vivem de momentos, são levados pelas circunstâncias, são levados pelas dificuldades, porque a orfandade tira a visão. Eu recebi um rapaz lá na minha casa semana passada, que está no processo de namoro para casamento, e ele me falando como está a situação financeira da casa dele, onde ele pega o salário dele e coloca 70% na casa dele, 10% de dízimo, mais os trocados de oferta. E eu sei que aquele rapaz investe na sua cela. Como que aquele rapaz vai construir uma nova casa, um novo futuro? E ele ia falando tudo aquilo, e naturalmente, você olha e fala, é impossível. Mas se aquele filho amado de Deus, ele for tomado por uma visão, ele ver algo que Deus quer mostrar para ele, ele não precisa ser tomado pelo medo. Ele perguntava para mim assim: Guilherme, é errado eu ir atrás de ver apartamentos para comprar, para financiar? Eu falei, não vamos ver comportamentos, vamos ver o coração. O que está te alimentando essa procura? É o amor, é o descanso ou é o medo do amanhã? Ou é o medo? E ele falava, eu não consigo ver o amanhã. Eu não consigo ver a minha família do futuro. Eu não consigo ver a minha casa. E eu disse para ele, então pede para o Senhor uma visão. Eu gosto muito de Deuteronômio 34, que é o capítulo que fala da morte de Moisés. Fala que o Senhor chama ele para um monte, para ele subir ao monte, e lá de cima do monte o Senhor olha para ele e fala assim, Moisés, você está vendo toda essa terra que eu te prometi? Então você não vai entrar. Você olha e fala assim, cara, parece que Deus é um Deus castigador, né? Quem aqui tem filhinho? Se tem chocolate e você não quer que seu filho coma chocolate, você não mostra chocolate para ele. E fala, meu Deus do céu, primeiro que quem não entende esse negócio de lei e graça, já acha que Deus é injusto. Porque, Moisés aguentou aquele povo durante 40 anos e por causa de um errinho ali, porque bateu na pedra ali, não vai entrar na terra prometida. Quem não tem esse discernimento espiritual, que para Moisés a terra prometida era Jesus, fica meio perturbado. Agora, aí já não é maldade, aí já é um nível a mais, né? Você leva o cara para ver e fala assim, está vendo isso?
Nananina não, isso não é seu. Você fala, que é isso? Mas porque para Deus, presta atenção, porque para Deus, quando você enxerga, aquilo já é teu. Para Deus, quando você enxerga, aquilo já é teu. Você não toma posse por pisar, você toma posse por enxergar. Por isso que Deus, Ele quer nos levar a montes mais altos, para que enxerguemos e tomemos posse daquilo. E eu gosto muito do versículo que fala assim, ó, e morreu Moisés, mas Moisés deveria ser um veião inteiraço, meus irmãos. Morreu Moisés com quantos anos mesmo? 120, não é? Ele, 40 anos no deserto, 40 anos sendo treinado, 40 anos, se eu não me engano é 120 anos. E morreu Moisés com 120 anos. Olha lá o versículo e fala assim, mas os seus olhos ainda eram fortes. Porque esse é um milagre do Senhor Jesus. O tempo vai passar, o seu tempo de casa, o tempo de igreja, o tempo fazendo aquilo que você acredita que Deus pediu para você fazer, e você não perder a visão, os seus olhos não se tornarem fracos, você chegar na sua casa e ainda não ver da maneira como você gostaria de enxergar, você talvez olhar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua esposa, ou com o seu filho e não ver, naturalmente falando, mas os seus olhos espirituais serem renovados dia após dia. Nós precisamos ser como Moisés. Amém? Aquele jovem havia perdido a visão. Porque sem visão você vive na escuridão, e a escuridão dá medo. E aí eu gosto muito quando Jesus pergunta assim, ó, o que você está vendo? Você já conhece aquela frase assim, ó, você pensa do outro segundo você mesmo. Não é mesmo? Um cara que rouba coisa que ele acha assim, ele vem num culto desse, ele morre de medo de colocar a bolsa dele assim, ó. Porque ele acredita que alguém vai fazer o que ele faz. O mentiroso sempre acha que o outro está mentindo, não é verdade? O exemplo que eu acho mais espetacular disso, meus irmãos, é Caim. Caim, para mim, é impressionante. Porque Caim mata o seu irmão, aí Deus fala assim, Caim, aí ele fala assim, vou ser fugitivo nessa terra, e quem me encontrar, me matará. Até aquele momento, quantos assassinos tinham na terra? Quantos assassinos tinham na terra até aquele momento? Apenas um. Quem era? Ele mesmo. Ele enxerga o outro segundo ele. Olha os irmãos de José. José perdoa eles, dá terra para eles. Só que aí Jacó morre. Olha o que os irmãos de José falam. Eu ia ministrar sobre isso, Danilo, no encontrão que a minha esposa ficou doente. Porque você estava falando sobre orfandade. Olha o que os irmãos de José pensam. Agora que o nosso pai morreu, José vai mostrar que ele na verdade não perdoou a gente e vai maltratar a gente. Quando José fica sabendo disso, ele chora. José teve dois choros. O choro que ele viu o coração dele, quando ele lá vê que ele estava amargurado, e ele teve o choro por perceber que os seus irmãos estavam desfrutando das suas mãos, mas nunca tiveram acesso ao coração dele. Mas sabe por que os irmãos de José pensaram aquilo de José? Porque você pensa do outro segundo o que você é. Você vê o que você acredita que você é. Presta atenção. Você vê o que você acredita que você é. Então quando Jesus perguntou para aquele cego, o que você está vendo?
Ele estava dizendo em outras formas assim, ó, eu estou me vendo. Como assim, Guilherme? Ele disse, eu estou vendo árvores que andam. Sabe por que eles estavam vendo árvores que andam? Porque ele estava vendo árvores que não têm raízes. Árvores que não pertencem a um lugar. Eu gosto muito dessa palavra, pertencimento. Porque se a orfandade nos tira algo, a orfandade tira o nosso senso de pertencimento. Sabe, eu não vou para a igreja de São Bernardo. Eu pertenço à igreja de São Bernardo. Eu não sou casado com a Juliana. Eu pertenço a Juliana e a Juliana pertence a mim. Mas um órfão tem medo de pertencer. Por isso que muitos jovens eles chegam na igreja, mas quando eles vão vendo que a igreja está se tornando a sua família, eles mete o pé. Por quê? Porque eles estão fugindo de igreja, eles estão fugindo. Por isso que gente muda de igreja como se fosse mudar de roupa. Porque ele não pertence a um lugar. Por exemplo, quando um órfão se casa, ele não vai pertencer à sua esposa, ele vai querer controlar a sua esposa. Porque quando você controla, você está tendo o controle. Agora, quando você pertence, você entrega o controle da sua vida a essa pessoa. Eu pertenço à minha esposa, o controle da minha vida, de certa forma, também está nas mãos da minha esposa. Eu pertenço ao Senhor. Vocês perceberam que Jesus disse assim, eu gosto muito disso, meus irmãos. Eu acredito muito em missionários, mas eu acredito muito quando Jesus olha para aquele gadareno e fala assim, Senhor, posso ir com você? Não. Volte para sua casa. E aquele homem, se você estudar profundamente, você descobrirá que ele é o primeiro pastor daquela região de Gadara. Mas tudo começa na sua casa, né? Simão que tromba com Jesus lá na cruz aquele cara africano que estava lá, Simão, se encontrou com Jesus, as suas roupas estavam indo branquinho, porque ele ia para um ritual, de todo ano, qualquer judeu espalhado pela terra tinha que ir lá, estava indo lá limpinho, aí tromba com Jesus, é obrigado a carregar a cruz, a sua roupa fica suja pra caramba, cheia de sangue, ele não pode mais entrar no ritual, ou seja, ele perdeu a viagem, ele saiu lá da África, ele é descendente como é o nome daquela mulher lá de Salomão? Não a Sulamita, a princesa lá. Ele é da descendência de Sabá, ele volta para sua terra, ou seja, ele viajou só para ir para o ritual, mas ele não precisava mais de ritual, ele trombou com Jesus, ele volta para sua casa, e o que a palavra de Deus fala lá em Romanos, Paulo agradecendo quem? Os filhos de Simão. Porque aquele homem voltou para sua casa e falou assim, meus filhos, vocês não têm noção, eu não entrei no ritual, eu vi Jesus. E começa em casa, eu vi Jesus. E o Senhor fala o que para aquele jovem cego? Ele fala assim, volte para sua casa e não entre no povoado. Ou seja, onde aquele homem estava morando, não é a sua casa. Ou seja, aquele homem estava num lugar que ele não pertencia. Ou seja, aquele homem era uma árvore sem raiz. Então, quando Jesus pergunta, o que você está vendo? Quem ele está vendo? Ele. Vocês sabiam que existe árvores que andam? Na América Central, existe uma árvore que anda. Ela chega a andar 20 metros por ano. Como que ela vai andando? Ela vai andando na medida que ela precisa se sentir mais confortável, então ela vai meio que andando assim,
ela chega a andar 20 centímetros por dia. E ela pode andar até 20 metros por ano. Sabe por quê? Eu acho que essa árvore, ela fala assim, ó. Aqui não está confortável. Vou aqui. Agora que tá bom. Aquela igreja que eu estava aqui era ruim. Agora essa igreja aqui, ó. Agora tá boa. Esse marido aqui não tá muito bom, não. Vou trocar de marido. Vou rindo. Essa célula, o líder é desse jeito, mano. O cara só fala de pregar o evangelho. O cara não fala de formar. Eu quero outro. Esse daqui só fala de formar. E ele vai mudando assim, ó. E ele não tem raiz. Ele não pertence a alguém. Por isso que o Senhor pergunta para ele, o que você está vendo? Porque, na verdade, o Senhor não está perguntando para ele o que você está vendo. O Senhor está perguntando assim, ó. Quem é você? O que você quer que eu te faça? E Jesus vem e cura a visão daquele homem, trazendo claramente o que aquele homem precisava enxergar. Por isso que eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que você anda vendo? Se eu falar para você fechar seus olhos agora, o que você está vendo? Você acredita que essa noite o Senhor pode te dar uma visão sobre o que, Guilherme? Eu não faço ideia. Talvez você está aqui, pai e mãe, e gostaria muito que o seu filho estivesse aqui com você, mas ele não está. O Senhor vai te dar uma visão. Como o Marcão disse, o Senhor vai te dar talvez uma visão de uma empresa, o Senhor vai te dar uma visão. Você acredita nisso? Você toma posse? O que você está vendo? Porque aquilo que você ver essa noite vai tomar teu coração de certa forma que você vai chegar até ficar cego para algumas outras coisas que antes você considerava importante. O Senhor quer curar o nosso coração. Por quê? Porque Ele é um Pai bondoso. Ele quer nos dar raízes profundas para que possamos crescer com saúde, não crescer sem raiz, porque se você cresce sem raiz, qualquer vento que vem, cai e a sujeira é maior ainda. O Senhor quer te dar raízes profundas. Talvez você vem para esse prédio, mas o Senhor quer te enraizar aqui neste lugar. Talvez você jovem que está aqui, você ainda se vê como um fugitivo. Mas o Senhor quer te dar uma visão. Amém? Gostaria de chamar os músicos aqui. Eu tinha tanta coisa para compartilhar com vocês, mas o Pai está me falando que por hoje é só. Marcão, você pediu o vídeo? Posso passar esse vídeo? Meus irmãos, tem um vídeo que eu assisto ele quase todo mês. Talvez você já até conhece. Porque a primeira coisa que aquele cego viu quando ele voltou a enxergar, o que foi? Jesus. Jesus. Fala assim, ó, Jesus. Eu gosto assim, Senhor. Eu gosto, mas sabe, o nome Jesus, quando sai da minha boca, eu acho muito interessante, como é um nome agradável de se falar, Jesus. Porque nós precisamos, talvez, você está aqui, e talvez a religiosidade, o tempo, vai fazendo que você perca a visão de quem é Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus? Ouça, só assista esse... Precisa tirar essa mesinha aqui, Marcão? Sobre quem é Jesus, e depois nós vamos cantar a respeito de Jesus. Um vídeo do Dan Duque, líder do ministério Fogo e Glória, né?
titles are real popular in Brazil. But I tell you, a title without a substance means nothing. The prophet Job said that if we give people flattering titles, that our Maker, our Father, will cut them off. You know, another weakness of the Church of Brazil is they're impressed by titles and they're impressed by gifts, by spiritual gifts. But those gifts are never a testimony to the integrity of an individual. What impresses me, what impresses Jesus, is honor, integrity, character, because that's what we take to heaven. But the church seems to exalt celebrities, exalt personality. We have a few famous people that have risen to the top, whether they're preachers or musicians, worship leaders, and they've risen to the top, become celebrities and famous, and then that begins to set some kind of an example that that's a measure of success. First place, that's not a measure of success. Because I'll tell you, would be the most famous worship leaders? We won't call any names. I know them all. But I know how they started. I know how they began. They began alone in their room with their musical instruments. No audience, no following, no reputation, no CDs, no DVD, no nothing. They were in their room, alone in their room, worshiping Jesus. That's how they started. And out of their priesthood, their kingship was born. That's how yours is born. The Bible says God is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. Why is He looking for those that will worship Him in spirit and truth? Because if they will emphasize their priesthood and they gain their authority and their position in their priesthood, then as their kingship is developed, they don't become corrupted. You understand? They develop their priesthood. Every move of God, every revival, it may be a national revival, may be a worldwide revival, may be a revival in your church, may be a revival in your life. But it always began with someone alone in your room, worshiping God, standing in His presence as that ministering priest unto God. Millions of Brazilians were touched by the revival. Let me tell you how it began. It began with people alone in their room, with someone hidden in God's presence, fulfilling their priesthood, ministering to Jesus. Devils are no problem. Congregations are no problem. Money's no problem. You have no problem. How are you going to have problems in Jesus' presence? How are you going to have it lack anything in Jesus' presence? Everything you need is in His presence, is in your relationship with Him. I'll tell you what you do, my friend. Separate yourself. You go into God's presence, and you don't come out. You don't come out until Jesus calls you out. You stay there until you come out in the power of the Spirit. Who have you been with? Who have you been with? I've been with Jesus. Have you been with Jesus? Are you content to just be with Jesus? Because I'll tell you what will happen in your life. You'll come to the place in your life where you will say, Jesus, I don't want to go out there. I don't want to go before the congregation. I don't want to preach. I don't want to go. I want to stay here with you. I don't want to go out there. I don't want to build a church. I don't want a big ministry. I don't want to be on TV. I don't want 100 DVDs. I just want to be with you, Jesus. Jesus says, now you're ready. Now I can use you. Now I can use you. You'll do that. You'll have the authority of a king. And you know what? He'll mean nothing to you. There's a call of the Spirit today.
You develop your priesthood. Your kingship will take care of itself. That's the Melchizedek New Testament ministry. They have bread and they have wine for the children of Abraham, which speaks of the church. Hallelujah. Greatest promise in the Bible, greatest promises of those who overcome. And the greatest promise of those promises to the one who overcomes can sit with me, and he'll go into the temple and never come out again. Like Enoch, he walked with God, and he was not. He was not. I'm waiting for that day. Have you ever seen Jesus? I can tell you this, he's wonderful. I've just told you today, you emphasize the priest's side, and the king ministry will take care of itself. Jesus is looking for a people that just wants him. Just wants him. Nothing else. Just Jesus. Feche seus olhos. Faça silêncio agora. Deixe o Senhor Jesus falar contigo e Ele fazer uma pergunta para você. O que você está vendo? Lembre-se que se Ele te mostrar, é porque já é teu. Ele é um bom pai. Ele não mostra para o filho algo que ele não vai dar. Ele não mostra para o filho algo que ele não vai fazer. Então, se Ele te mostrar, já é teu. Deixa Ele mostrar para você. Deixa Ele te dar uma visão que vai gerar em você um fogo. Um fogo que não dorme. Um fogo que não apaga. Deixa Ele gerar em você uma paixão